que alimentam a esperança. Declaração semanalmente de alimentos para a família assistida pelo cheiro. Os itens dessas semanas serão feijão e arroz. Doação começa hoje e vai até segunda-feira. Estamos também recebendo doações de rações para crentes. E lembrar que temos atendimentos que começam no sábado a partir das 4h30 e serão pelo agendamento. Os estudos permanentes da casa já começaram, mas quem se interessa, temos estudos online presencialmente. Temos leitura espírita também aos domingos, às 9h30, quinzenalmente. E quem está em tratamento de paz, lembrar de passar na inscrição, pois falta 3 dias seguidos, não sei. A nossa palestra de hoje é do Max. Se for um homem de bem, teria morrido. Mas antes de ler o texto do Minuto de Sabedoria do Luiz Pastorinho. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se, não se julgue indispensável. E quando lhe vier a tentação de julgar, insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se embadeça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilhará será exaltado. Divino Mestre Jesus, te pedimos que desejar ficar os olhos, pedir que Maria de Nazaré derrama chuva de luz e de bênção sobre esta casa, sobre essas pessoas, e te pedimos que ilumine nosso irmão Max desta palestra de hoje, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, aqui presentes, encarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos. Também damos as boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Instagram, hoje ou posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos a essa palestra de hoje à tarde, que é um tema, eu acho, bem interessante, a questão de, se fosse um homem de bem, teria morrido. De certa forma, é uma frase que a gente diz, às vezes, sem nem se sentir. Que a gente vai ver, Fênelon, aqui no Evangelho, ele vai nos dar algumas indicações de quais efeitos essa frase pode trazer para nós, pode trazer para os nossos irmãos, aos quais a gente está direcionando essa palavra, por essa frase, na verdade, porque a gente entende que o nosso pensamento, ele gera toda essa situação que a gente está formando em nossa cabeça, em nossa mente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos responsáveis por aquilo que pensamos, Então vamos lá dar começo aqui à nossa palestra. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quem seria, para a gente poder entender melhor, quem seria esse homem de bem? Geralmente a gente entende que seria o quê? Aquela pessoa, aquele homem bonachão, aquela mulher bonachona, que sempre está disposto a ajudar todo mundo, que a gente não vê se metendo em confusões, não anda falando da vida de ninguém, aquela pessoa tranquila que você chega próximo dela, você se sente bem. Então geralmente essas pessoas, a gente considera essas pessoas de bem, homens e mulheres de bem. Então, geralmente, a gente termina falando essa frase, que não é muito interessante a gente falar. Como o Fênelon nos diz, ele fala o quê? Que a gente analisando direitinho, ela se torna uma blasfêmia. Olha como é forte essa palavra, Para Fênelon classificá-la como uma blasfêmia, então não é qualquer frase, você pronunciar. Então isso aqui foi o que a gente descreveu de homem de bem, mas só que no Evangelho, lá no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, lá ele descreve um homem de bem maravilhosamente. Eu trouxe alguns trechos aqui do capítulo 17, descrevendo o homem de bem, para a gente ter mais ou menos uma noção segundo o Evangelho, tá bom? Então vamos lá. O homem de bem, lá nos diz, o homem de bem é o verdadeiro homem, é o que cumpre a lei de justiça,
de amor e de caridade na sua maior pureza. Esse é o homem de bem, que está sempre com a justiça, né? Com a justiça, com o amor e caridade, porque a gente sabe que a justiça tem que ter amor, né? A justiça não pode ser apenas ali o preto no branco, né? Assim como Deus, nosso Pai, Ele é justo por excelência, mas também Ele é amor por excelência, né? Então Ele tem essa questão toda da justiça, mas tem o amor, e graças a Ele mesmo a gente vai conseguindo dar os nossos progressos no nosso andamento evolutivo. Então ele continua: se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Quando a gente lê essa última frase aqui, a gente lembra de quê? Da caridade, né? da missão que o Cristo nos deu, que é o quê? Amar o próximo como a si mesmo. E perguntar, mas Senhor, como é esse amar o próximo? Fazer ao outro tudo aquilo que queria que ele fizesse com você. Então o homem de bem é esse homem que pratica essa justiça. É esse homem que no final do dia ele vai analisar a sua consciência para saber se ele fez todo o bem que estava ao seu alcance. Ele vai analisar, ver se não perdeu nenhuma oportunidade que Deus deu a ele de fazer o bem. Chega lá na noite, vai fazer sua prece, vai analisar. Fiz tudo direitinho, deu certo, prejudiquei um animal, deixei de ajudar aquele animalzinho de rua que estava precisando de água. Esqueci enfim, vai analisando e vendo as possibilidades que Deus colocou para esse homem de bem, e se ele aproveitou essa oportunidade fazendo o bem, se ele fez o contrário, fez o mal, ou se ele simplesmente deixou de fazer. Então esse é o homem de bem, certo? Que vai analisar a sua consciência. Possuído então do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Realmente, quando você está fazendo o bem pelo bem, aí sim você está praticando caridade. Agora, quando você está fazendo o bem, eu vou fazer isso aqui, porque lá na frente ele pode me ajudar dessa e dessa forma. Aí pronto, aí você já vai ganhar a sua recompensa, né? Como o próprio Cristo fala. Quando você faz o bem pensando em ser reconhecido aqui na terra, pronto, você já recebeu sua recompensa. Agora, quando você faz o bem pelo bem, Deus está vendo aquela sua boa ação que está só com você, só na sua consciência, e você vai receber a recompensa de Deus. É isso que a gente tem que ter, estar atento e deixar o nosso orgulho de lado. A gente é muito orgulhoso, a gente quer fazer as coisas para estar aparecendo para o povo que a gente fez, que a gente é bom, que a gente é isso, que a gente é aquilo, né? E a gente tem dentro da gente esse orgulho, que a gente tem que pisar em cima dele todo dia. É um exercício. Como aqui está dizendo, né? O homem de bem, todo dia, no final do dia, ele vai analisar, ver se ele soube aproveitar as oportunidades que chegaram até ele. Então ele retribui o mal com o bem. Se alguém respondeu ele mal, sempre eu gosto de falar aqui nas instituições que a gente procura, às vezes a pessoa não está bem, ele dá uma resposta, você no mínimo, você ficando calado, ou se você puder fazer uma prece por aquela pessoa, se for mais longe, perguntar se a pessoa está bem, está precisando de alguma ajuda, né? Ou seja, retribuir o mal com o bem. Isso é um homem de bem. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte. Ou seja, fica do lado da pessoa mais fraca, fica do lado de quem está precisando realmente de ajuda, né? Não fica se acaluniando com quem já é forte, com quem já tem todo um aparato em volta dele. E sacrifica sempre seus interesses à justiça, mesmo que eu vá me prejudicar, mesmo que eu vá sofrer, ser penalizado agora, mas eu vou fazer o bem. Por que estou falando? Eu não. Por que o Evangelho fala isso? Porque às vezes a gente
com o nosso egoísmo, que é o outro mal da humanidade, né? Já falou do orgulho, agora do egoísmo. A gente pensa primeiro na gente, mas se eu fizer isso aqui eu vou me prejudicar. O homem de bem não. Mesmo que ele que prejudique o seu interesse, né? que se sacrifique, ele pratica a justiça. Isso é que a gente deve fazer. Ah, mas eu não sou assim, é muito difícil. Sim, mas ninguém está dizendo para você da noite para o dia transformar toda a sua vida. Isso aqui é um exercício diário. Olha o que ele está dizendo. Toda noite o homem de bem faz análise da sua consciência e vê o que passou durante todo o dia e vê as oportunidades que ele aproveitou e as que ele desperdiçou, que Deus deu para ele o dia todo para ele se melhorar. É isso que a gente deve fazer aqui. Então, tendo em mente o que é o homem de bem, vamos lá, continuando aqui o nosso tema, né? Maravilhoso esse tema. Então, Fênelon, ele nos adverte que seria uma blasfêmia assim considerar. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, a gente vai iniciar aqui a leitura do Evangelho para a gente poder ter esse entendimento. Aqui ele nos fala: falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, abre aspas, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade. Ou seja, Fênelon está dizendo que geralmente as pessoas boas, elas são o quê? São chamadas mais cedo para casa. Qual é a casa? A pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Às vezes a gente fica, às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente fica se lastimando porque a gente faz essa transição ao ente querido, faz a transição para o plano espiritual, né? Que é a morte física, mas é porque a gente é muito apegado à matéria, somos muito apegados a esse plano físico. Na nossa mente a gente entende que é só aqui é vida. A gente sabe que a gente vai para Deus, a gente vai para o plano espiritual, mas a gente não quer ir, quer ficar aqui. E quem vai, a gente fica triste, fica sofrendo. A gente tem que ter esse entendimento desses irmãos que foram embora mais cedo, que como o Fênelon está dizendo, se foi um homem de bem, é porque o Pai queria que ele já retornasse, porque ele já cumpriu a sua missão. Ele não precisa mais ficar aqui nesse planeta. Nós estamos em um planeta de provas e expiações, é um planeta que a gente dificilmente vai encontrar a felicidade, porque nós temos que passar por dificuldades que nós mesmos plantamos lá no passado, e temos que rever esses erros da gente, passando por essas dificuldades que a gente fala, que na verdade são bênçãos que Deus nos dá todo dia, para a gente reparar os erros que a gente fez em outras existências. Né? Então esses irmãos bons, né? Esses homens de bem que retornam mais cedo, que todo mundo fica chocado, não era tão novo, já toda uma vida pela frente, por que foi? A gente se lastima, se lamenta muito, né? Mas é porque ele já cumpriu o tempo dele, muito provavelmente, já cumpriu o tempo dele. Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou aqui, se não eu, outros irmãos, palestrantes, que nós temos um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório, a gente planeja, programa o nosso retorno à pátria espiritual. Ah, mas por que eu não me lembro? Porque a gente está com o véu do esquecimento. Só que essa programação, tipo assim, eu vou desencarnar com 50 anos. Essa programação não é fatídica. Você pode desencarnar depois disso, você pode desencarnar antes disso. Mas como? Como que isso pode acontecer? A gente vai ver aqui que é dependendo das nossas ações, ou seja, depende de nós mesmos. Depende do que eu faço. Depende se eu estou praticando o bem ou se eu estou praticando o mal. Se eu estou praticando o bem, eu vou fazer o quê? Eu vou desencarnar no meu tempo programado. Com 50 anos eu iria realizar ia passar por todas as provas que eu teria que passar, ia passar por todas as expiações. Conseguir, maravilhoso, volta meu filho, para de sofrer aí nesse mundo de provas e expiações, vem para a pátria espiritual, que aqui você vai receber o seu prêmio. É isso que Deus programa para nós. É isso? Continuando
Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar a Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa. Ou seja, aquele irmão que está com o seu progresso assim, mais lento, que ainda nem começou a fazer o trabalho no bem, fazer a sua programação que ele fez todinha lá com o mentor dele no plano espiritual. O bichinho começou ainda, chegou nos 50 anos de idade dele. Isso aqui são exemplos, tá, gente? Chegou nos 50, era mais desencarnado com 50 anos, nem começou a fazer nada de bom ainda. Aí Deus dá mais tempo para ele viver mais. Vai, meu filho, mais tempo para você. Como aqui o Evangelho está dizendo, né? Um progresso ainda insuficiente. Deus dá uma prova mais longa, mais provas para você, mais chance para você poder voltar para cá, para a pátria espiritual, o verdadeiro lar nosso, de forma que você tenha cumprido a sua missão. Está dando para entender ou está confuso? Então, continuando, ele nos diz o que? Prova mais longa para esse de progresso incipiente, do que a um bom, que por prêmio do seu mérito, é mérito, não é porque Deus gosta mais de mim do que do Enzo, não. Gosta mais do Enzo do que da Camille, não. Não é porque ele gosta mais de um e de outro. Deus gosta igualmente de todos, ele gosta, ele nos ama igualmente. Mas o que a gente recebe é mérito nosso. Como assim mérito nosso? Pelo que eu faço de bom, pelo que eu pratico de bem. E esse bem não nos enganemos, é para com o nosso irmão, é para com o próximo, não é com a gente mesmo, não. Quando o bem vem para mim, é através do bem que eu faço ao meu irmão. Se eu faço bem ao meu irmão, aquele bem passa primeiro por mim. Agora, se eu faço bem só para mim, eu estou sendo egoísta. E o egoísmo é o quê? É um dos males da humanidade, juntamente com o orgulho. Não esqueçamos. Então, por mérito desse irmão bom, ele receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Entenderam? Ele vai ter a graça de ter tão curta quanto possível for a sua provação. Voltando lá para o exemplo de 50 anos, né? Programando 50 anos, fazer o bem, trabalhar no bem, só que eu trabalhei tanto no bem, mais do que eu tinha programado, mais do que eu tinha decidido lá com o meu mentor comigo. Passei pelas minhas provas tranquilo, não fiquei reclamando, não fiquei dizendo ó dias, ó céus, né? Sempre de boa, aceitando, não, mas é assim mesmo, Deus sabe o melhor para mim. Então eu vou o quê? Antecipar essa minha volta. Em vez de 50, eu vou voltar com 40, com 30, com 20. Não sei, só exemplos. Você está entendendo? Então a gente tem uma programação de retorno para o plano espiritual, mas ela não é fatídica, vai ser aqui, pá, esse dia aqui. Não, vai depender das nossas obras, do que a gente faz e o que a gente deixa de fazer de bom. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, que é essa frasezinha, se fosse um homem bom teria morrido, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. O que é blasfêmia, gente? Blasfêmia é a gente falar mal de Deus, né? Ir contra os desígnios de Deus, né? Você querer ser mais do que Deus. Então, quando eu digo, né, tem um irmão que desencarnou mais cedo, meu Deus, por que não foi aquele outro ali que é tão ruim? Foi esse aqui que é tão bom. O que você está fazendo? Você está julgando uma lei de Deus. Ou seja, você está se colocando no lugar acima de Deus. Você está dizendo que Deus está errado. Nós estamos dizendo que Deus está errado a partir do momento que eu profiro essa frase. Então eu estou proferindo uma blasfêmia. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Na verdade, acima de Deus. Eu sei mais do que Deus. Olha, que pretensão a nossa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, como o Fênelon nos adverte aqui, quando a gente for proferir essa frase, né?
creio que agora a gente vai ficar mais vigilante quando a gente for ter esses julgamentos, né? Vou tirar essa folhinha. Então ele continua: se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, abre aspas, antes fosse este. Olha, que maldade a gente faz, né? Querendo matar o outro. E a gente diz assim, tão sutil, né? Acha que não está agravando ninguém. O maior agravado ali naquela situação somos nós mesmos, quando a gente diz isso. O maior prejudicado somos nós, porque estamos aqui julgando a decisão de Deus, estamos querendo que o irmão morra e querendo que o outro que já cumpriu a missão dele aqui permaneça sofrendo aqui na terra. Olha o tanto de coisa errada que a gente faz, e nós nos achamos os tais, né? Estamos com a razão, né, de decidir o que está certo e o que está errado. Antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Foi tudo isso que a gente já falou aqui. Tudo isso que a gente já falou no início. Aquele que parte concluiu a sua tarefa. Então não nos enganemos. Quando a gente vê nossos irmãos mais jovens partindo mais cedo para o plano espiritual, claro, a gente sente, a gente fica triste, saudade, né? É assim como uma pessoa viaja para longe, a gente sofre, a gente chora, a gente fica triste. É desse jeito mesmo, é natural. Mas sofrer, a gente não pode sofrer, porque a gente tem esse entendimento agora de que é uma lei de Deus. Aquele irmão, muito provavelmente, ele cumpriu o seu tempo aqui na terra. Ele já retornou, ele já foi vitorioso nessa encarnação, nessa existência. Volta, meu filho, vem colher os frutos que você plantou, os bons frutos que você plantou. A gente vai dar sequência aqui sobre o que Richard Simonetti nos diz, né? Porque a gente pode estar pensando aqui, eu acho que você já passou aí na cabeça de você, né? Quer dizer, então, que aquele senhorzinho de 90 anos é bichinho ruim, por isso que ainda está aqui, né? Não é bem assim, né? A gente pode estar pensando nisso, né? Não é bem assim. Quem vive muito é porque é ruim. Vamos lá, Richard Simonetti vem aqui desmistificar essas coisas aqui em nossa mente. Ele nos diz o seguinte: a gente boa que vive bastante, olha aí, a gente boa que vive bastante, pronto, já caiu por terra esses pensamentos maléficos aí, viu? A gente boa que vive bastante, e a gente má que tem existência breve. Olha aí, pode acontecer o inverso, né? Por isso que eu estava dizendo, provavelmente aquele irmão que foi embora mais cedo, muito provavelmente ele cumpriu a missão dele. Só que há também a questão inversa. Um exemplo, né, que eu lembrei aqui de um homem de bem, né, de uma pessoa boa que vive bastante, né? Um exemplo dentro do movimento espírita é Divaldo Pereira Franco, né? Um senhor de 97 anos, que agora em maio, se assim for permitido, ele fará 98 anos, e que ele já foi dado moratórias, ele viver mais, né? Eu não lembro muito bem a idade dele, mais ou menos com 60 anos, ele foi operado espiritualmente de um câncer de cordas vocais, a garganta. A própria irmã Sheila, que nossa mentora da casa, fez essa cirurgia espiritual de Divaldo Pereira Franco. E era um nódulo maligno, e ele foi curado, né? Senão ele já tinha partido. Então foi dado mais tempo para ele. E agora, recentemente, com do alto dos seus 97 anos, ele foi acometido de um câncer de bexiga. Aí a gente fica reclamando: meu Deus, que vida ruim essa minha, que acontece isso e isso comigo, aquilo e aquilo outro.
Aí vem Divaldo Pereira Franco. O que isso quer dizer para nós? Um homem de bem, que trabalha fazendo bem há mais de 70 anos com a Mansão do Caminho, cuidando socialmente e espiritualmente de mais de 5.000 famílias, dando educação para crianças desde o maternal até o ensino médio, saúde e tudo mais. Uma pessoa dessa que vive trabalhando por bem, com 97 anos, no câncer de bexiga, e a gente fica se lamentando porque é uma topada, né? Um dos melhores lugares para você conhecer histórias das outras pessoas é em hospitais, em lugares que tratam de saúde. Eu tenho problemas renais, eu tive internado quase 2 meses em Teresina, e lá eu conversava muito com as pessoas, e aí eu via que o meu problema, para mim, não, era mínimo comparado ao que aquela outra pessoa estava passando, sabe? A luta dela era muito maior do que a minha, do meu ponto de vista, mas a pessoa conseguia firme, alegre, feliz, sabe? Assim, você acaba meio que indiretamente se comparando as lutas, né? As cruzes, assim, tá? Justamente, esse exemplo aí a gente tem do Chico. O Chico Xavier, quando se reclamava de alguma coisa, Emmanuel chegava para ele e dizia: Chico, vamos dar uma voltinha ali na comunidade. Aí ele via todo o sofrimento do pessoal e tudo, aí ele já entendia, mano. Ou seja, né, a gente tem que ver o sofrimento do outro para a gente poder ver que o nosso não é nada, né? Então, esse exemplo de Divaldo Franco, ele é maravilhoso, de uma pessoa boa, né, que vive bastante. Por que ele não poderia ter ido embora, já fez podia estar vivendo todos os benefícios do plano espiritual? Poderia, mas o que a espiritualidade está proporcionando para ele dar mais tempo de trabalho, de exemplo para nós de como se trabalhar no bem, e consequentemente muito mais mérito ele vai recebendo com esse trabalho do bem. Então, aí vem o exemplo da gente má que tem existência breve. Exemplo: jovens que se envolvem com a criminalidade. Expectativa de vida, 20 anos. Ou seja, pessoas más que estão vivendo pouco, né? Diferente do que a gente viu no início, né? Mas por que isso? Por que essa diferença, né? O comprometimento com a maldade. Mas essas pessoas não tiveram a oportunidade de não cair na criminalidade. Essas pessoas poderiam, diferentemente de outras que nasceram melhores de vida e tudo. Não é bem assim. Quando a gente tem um pouco mais de entendimento lá no nosso planejamento reencarnatório, olha lá, voltando para o nosso planejamento reencarnatório, né? A gente já fez horrores em existências passadas, e a gente, querendo avançar no nosso progresso moral, a gente pede provas um pouco mais difíceis para a gente poder dar um avançozinho mais. E uma delas é a gente nascer com dificuldades, ser testado, né? Eu quero nascer lá no meio daquele monte de gangue que tem lá, no meio daquele monte de situações lá que são ilegais, para eu mostrar que eu sou resistente, eu não vou cair dessa vez vai dar tudo certo. E graças a Deus, muitos e muitos jovens conseguem passar nessa prova. Agora tem muitos que não conseguem. Por quê? Porque se envolveram, caíram novamente nesse processo com a maldade, com o erro, né? Então, nesse caso aqui, são pessoas má pela questão da criminalidade, que têm existência breve. Não há dia, isso aqui a gente já falou, não há dia e horário determinado para morrer. Isso aqui a gente já comentou, né? Você pode antecipar, ou adiantar. Salvo circunstâncias excepcionais, a extensão da existência humana relaciona-se com nossas ações, né? Como a gente já falou. Então, gente, lição de casa, saindo daqui, tudo que você for fazer, já imagina, eu vou estar prejudicando o meu irmão, eu vou estar beneficiando. Se você estiver prejudicando, não faça. Se você estiver beneficiando, abrace.
Corra atrás e faça o bem, pratique o bem, para a gente ter mérito. Não é isso? Para a gente cumprir a nossa missão aqui, nessa existência. No livro Renúncia, a gente tem o espírito Alcione, né, que é um espírito evoluidíssimo. Quem tiver a oportunidade de ler, que é um dos romances de Emmanuel, ele, por amor aos seus que ficaram na Terra, Alcione já estava num planeta de feliz para frente, ela retorna, ela pede para reencarnar, para auxiliar esses seus amores, esses seus familiares que ficaram para trás, para levar a palavra do Cristo, o bem, dar o exemplo, né? Não só falar, mas dar o exemplo, como a gente vê em todo o livro, né? Então, ela é um exemplo de bondade, que ela não precisava mais retornar, reencarnar aqui na Terra, mas ela pediu para ter essa oportunidade para vir ajudar os seus que ainda ficaram para trás, os seus erros, os seus equívocos, assim como nós ainda estamos aqui com os nossos erros e equívocos. Graças a Deus que agora tentamos melhorar, né? Olha aqui nós tudinho, né? Procurando a luz do Cristo, né? Para nos levar, é por aqui, meus irmãos, o caminho, tá lá, nosso guia e modelo Jesus, né? Que é aqui, acerte o passo para irmos à frente. Então vamos lá. A gente vai, aqui no Evangelho, Fênelon, ele vai nos falar, dando um exemplo, né, de como seria essa questão do homem bom e do homem mau, essa liberdade antes e depois. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, né, a sua prova, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Isso que a gente já comentou, né? Por que você queria que o mal fosse embora logo sem o coitado ter chance de poder praticar o bem? E quem já fez todas as suas provas continuar sofrendo? É isso que ele está dizendo. Que dirias? Aí vai contar a historinha aqui para a gente entender. Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere? Ele já cumpriu a sentença dele, não, mas deixa ele mais tempo aqui. Mas ele já cumpriu, não, a gente quer que ele fique aí mais tempo, porque aqui é que é bom. Ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade que a esta não tivesse direito. Teve um lá que ainda não cumpriu o tempo de cárcere dele, aí a gente dizendo, tira ele daí. Não, pode tirar ele do cárcere antes do tempo. É mais ou menos essa comparação que ele faz. Quem já cumpriu, você quer que demore mais na prisão. Quem ainda não cumpriu, você quer que saia logo. Por que Fênelon utiliza essa analogia com a prisão? Gente, eu estou bebendo água muito porque a minha garganta está sequinha. Nós estamos aqui na Terra. Quem está tendo a oportunidade de acompanhar o estudo do Evangelho às segundas-feiras, a Terra é um planeta de provas e expiações. Como é um planeta de provas e expiações, ele é considerado um hospital espiritual, é considerado um cárcere espiritual. Tem uma terceira analogia que eu não estou lembrado, mas é um hospital, é uma prisão. Isso quer dizer o quê? O hospital é para quem? É para quem está doente. Prisão é para quem? É para quem está devendo. Então nós estamos aonde? Nesse hospital, nessa prisão espiritual. Nós estamos aqui para sermos reabilitados. Esse planeta aqui é para nos reabilitar. O que foi que o Cristo disse para nós? Ele é um médico das almas, não foi? Que o médico vem para os doentes, não para os sãos. Por isso que ele veio para nós, para nos dar o exemplo. Então, por isso que Fênelon está fazendo essa comparação aqui. Aí a gente está nesse nosso planeta aqui, que é uma prisão, que é um cárcere. Aí você quer que o irmão que já cumpriu o tempo dele nesse cárcere aqui, nesse hospital, você quer que ele fique mais tempo aqui? Não. Ele tem que voltar para o plano espiritual, ele já cumpriu o tempo dele para ficar aqui. É uma bênção de Deus, é uma recompensa, o mérito dele. E aquele que ainda não cumpriu, tem que cumprir.
o tempo dele. Ainda não ficou bom, ainda não ficou curado, tem que passar mais tempo no hospital. Tem aquelas pessoas que se recuperam mais rápido no hospital, 2, 3 dias vão embora, tem aquelas que passam um mês, tem umas que, dependendo da sua enfermidade, passam um ano. Então é essa comparação, essa analogia que Fernando faz aqui. Tá? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. E que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Não é verdade, música? Né? Então, enquanto a gente está aqui na terra, a gente está em cativeiro, a gente está em hospital, a gente está internado. Estão entendendo? Aí, como a gente não tem esse conhecimento que agora temos, antes, quando a gente não tinha, a gente ficava, né, se lamentando: ah, meu Deus, foi embora mais cedo. Agora, com esse entendimento, a gente sofre, a gente sente saudade e tudo, mas a gente não se desespera, porque a gente está entendendo o processo. É isso aqui que o Cristo está nos falando hoje, né, através dessa palestra, para a gente não ficar mais falando blasfêmias, falando coisas que não compete a nós, né? Fazer julgamentos, né? Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. A gente vê que Fernando, ele vai amarrando, né? Ele vai amarrando, ele vai falando a mesma coisa com outras palavras, a mesma coisa com outras palavras, para isso ficar bem gravado na nossa mente, para a gente não esquecer. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Se antes eu não sabia que era desse jeito, por que eu ficava julgando? Ah, por que esse vizinho aqui que é ruim não morreu? Olha esse daqui. Como é que eu não tenho conhecimento das coisas e eu fico julgando? É por isso que ele diz: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Aí ele finaliza com: e crede que Deus é justo em todas as coisas. Essa frase aqui a gente escuta muito, principalmente nas pessoas até mais idosas, o pessoal de antigamente, que mora mais na zona rural, aquele pessoal que mora na seca do Nordeste, diz assim: não, mas é porque Deus quis assim. Mas você tem tanta dificuldade, mas é porque Deus quis assim. Mas você não tem água aqui, mas é porque Deus quis assim. Ou seja, uma pessoa dessa tem uma elevação moral enorme, e a gente lá julgando, mas está errado. Nós lá com a nossa cultura, né, chegando lá, mas está errado, não pode. E ela crendo que Deus é justo em todas as coisas. Coisa maravilhosa, uma lição que a gente toma aqui, né, dessa frase, né, e dessas pessoas. Ó, uma coisa interessante, deixa eu só ver aqui. Um comentário aqui de Richard Simonetti, ele diz o seguinte: os que vivem para o bem são protegidos, evitando-se tanto quanto possível lhes suceda algo não programado. Eita palavra maravilhosa, essa palavra que a gente não entendi, né? Por quê, gente? Por quê? Porque está nas nossas mãos. Essa proteção está nas nossas mãos. Preste atenção na frase: os que vivem para o bem são protegidos. Ou seja, depende das minhas ações. Se eu pratico o bem, se eu vivo para o bem, eu vou estar protegido. Olha que notícia fantástica. Eu vou estar protegido, é mérito. Evitando-se tanto quanto possível lhe suceda algo não programado. Ou seja, tem coisa lá no nosso planejamento reencarnatório que vai ter que acontecer com a gente. Mas salvo isso daí que não está na nossa programação para acontecer, vai ser o que? Tanto quanto possível vai ser evitado.
Por que acontece isso, gente? Por que acontece isso? Gente, se eu estou trabalhando no bem, eu vou estar o quê? Elevando a minha energia, elevando a energia da minha psicosfera. Eu vou estar o quê? Dando possibilidade dos nossos espíritos familiares, nossos espíritos protetores, se aproximar de nós e, consequentemente, nos proteger do que não é para acontecer, do que não está programado para acontecer com a gente. Agora, se eu não faço o bem, eu vivo o egoísmo, eu sou orgulhoso, não quero nem saber de ninguém, a minha vida é minha, os outros que façam a sua. Eu vou estar o quê? Com a minha energia lá embaixo, capengazinha, né? A vibração muito difícil dos nossos amigos espirituais, dos nossos protetores, nossos anjos da guarda, conseguirem chegar próximo da gente. E a gente vai estar o quê? À mercê das nossas escolhas erradas, as quais fizemos. Né? Como Richard Simonet diz aqui, não sou eu, não, é ele quem está dizendo. Os que se comprometem com o erro, o vício, o crime, a irresponsabilidade, a imprudência e outros desvios ficam à deriva no mar que se aventuraram. Então, se minhas escolhas não foram boas, eu vou ficar à mercê dessas escolhas. Por que os nossos irmãos que escolhem o caminho da criminalidade, né, o caminho ilegal, desencarnam com 20 anos de idade? Não teve como os protetores dele os proteger. Eles criaram uma barreira de baixa vibração em volta deles e ficaram, infelizmente, outros irmãos em sofrimento com eles. É uma psicosfera difícil de ser acessada para ser ajudado. Não é isso que a gente entende? Então, Fênelon nos diz aqui: tão limitadas, né, são os nossos entendimentos, né, são as vossas faculdades, que o conjunto, no grande todo, não apreendem os vossos sentidos obtusos. O que isso quer dizer? Né? Ficou assim um trocadilho. O que ele está querendo dizer para nós isso aqui? Que foi que a gente viu agora atrás, que o nosso corpo é uma prisão que nos mantém aqui nesse planeta de provas e expiações, que a gente só está liberto quando a gente se liberta desse corpo físico, né? Nosso espírito se liberta desse corpo físico. Como o nosso corpo físico é uma prisão, Deus nos permitiu que a gente tivesse um contatozinho pequeno com o mundo exterior. Os nossos olhos, esses buraquinhos aqui, né? Para a gente poder enxergar, a nossa visão é limitada, né? Os nossos ouvidos, outros buraquinhos aqui, né? O olfato, o paladar, a boca para a gente falar. Então, são esses pequenos orifícios que é permitido que a gente possa ter contato com o mundo exterior. Quando a gente está apenas em espírito, a gente enxerga, a gente ouve, a gente sente, a gente fala com o corpo inteiro, com todo o espírito, né? Então, quando a gente está dentro do nosso corpo físico, agora encarnados, nós estamos com as nossas faculdades limitadas. E é por isso que ele diz para a gente se habituar a não censurar o que a gente não pode compreender, porque nós temos o quê? Um limite do todo, a gente não pode enxergar o todo. Um exemplo grosseiro, mas é interessante. Outro dia, acho que eu até contei isso aqui, mas não tem problema não, a maioria não ouviu. Outro dia eu estava num semáforo, tinha 2 carros na minha frente, lá o sinal vermelho, e o sinal abriu, e o primeiro carro ficou parado, e o sinal lá aberto, e o carro parado. Aí nesse momento a gente começa o quê? Aí perdendo a paciência, né? Perdendo a paciência. Que isso é um exercício que a gente tem que ter no trânsito também, viu, gente? Trabalhar a nossa paciência com os nossos irmãos. E aí, finalmente ele conseguiu sair antes do sinal fechar. Só que aí vem outro questionamento. A gente fica, quando a gente se envolve na energia ruim, aí fica vindo um pensamento negativo atrás do outro. A gente já fica pensando, não vai dar tempo de passar, não vai dar tempo de passar. E o que tem? Se não der tempo, espera, só é 20 segundos, depois você passa de novo. A gente tem que pensar positivamente, né? No bem, sempre acolher a imperfeição do outro irmão, assim como a gente também é imperfeito. E o que aconteceu? Deu tempo a gente passar. Aí pronto, tudo resolvido. Só que ele continuou bem
Testando a paciência. Gente, se a coisa não se resolver, é porque a gente não passou na prova ainda. Não passou, e a gente vai ser testado quantas vezes for necessário. Ele foi indo. No próximo cruzamento, quando ele se aproximou do próximo cruzamento, duas moças numa moto cruzaram na frente dele. Cruzaram na frente dele sem nada, sem alarme, sem nada. Cruzaram. O que isso quer dizer? Que se ele tivesse saído em tempo hábil, lá quando o sinal abriu, no início da abertura do sinal, se tivesse andado um pouco mais rápido, ou ele, ou o segundo, ou eu, terceiro, tinha atropelado essa menina. Está entendendo as coisas de Deus? Então, a gente não pode criticar aquilo que a gente não pode compreender, aquilo que a gente não pode ver. Os nossos sentidos são muito limitados. Eu só estava vendo aquilo ali, as outras pessoas também. A espiritualidade de Deus estava vindo em conjunto, eles já estavam vendo aquelas meninas na moto vindo lá na frente. Silêncio, liberar eles ali, eles vão se chocar. Então, bora segurar ele lá no semáforo, enquanto essas meninas que não fizeram a escolha boa, passam ali sem acontecer nada. Ou seja, proteção de todo mundo ali, todo mundo foi protegido. Está entendendo? Então é isso que essa visão limitada aqui que ele diz que a gente tem que criar o hábito de compreender esse nosso limite de compreensão. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreende os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Ou seja, já que a gente está tão limitado nos nossos sentidos, esforçai-vos para sair pelo pensamento, ou seja, fazer o bem, para sair da nossa acanhada esfera. Qual é a nossa acanhada esfera? A terra. Para a gente se melhorar, para a gente sair dessa necessidade de tratamento, de cura. E só quem pode curar nós mesmos, ou curar nós, somos nós mesmos. Você vê que o Cristo só curava os outros quando as pessoas permitiam, queriam. Então não adianta o Cristo querer me curar se eu não quero. Então diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fênelon 100.661. Então, o que ele quer dizer aqui para nós? Que a nossa única existência verdadeira é a existência espiritual, que a gente tem que entender que essa nossa existência aqui, nesse plano físico, é para aproveitarmos a matéria para nos melhorarmos. Aproveitarmos esse nosso corpo são aqui. A gente pode enxergar, a gente pode falar, a gente pode ouvir, a gente pode caminhar, a gente pode trabalhar com os braços, com as mãos. Então a gente tem uma riqueza enorme que Deus nos dá para que a gente possa trabalhar no bem. E para finalizar a nossa discussão de hoje, a gente, claro, vamos fechar com Richard Simonetti. Eu achei fantástica essa abordagem dele, Ele nos diz o seguinte: portanto, nossa única preocupação deve ser a de sustentar existência nobre e digna. Assim, quando formos para o plano espiritual, em qualquer circunstância, seja da forma que for, poderemos dizer que se cumpriu a vontade de Deus. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente tem o passo, a gente vai ter a nossa prece antes, Camille?